Então vamos lá, Jana. Quem é você? Quem é a Janaína, além daquilo que você faz profissionalmente? Eu sou o que eu sou. Muito bem, eu sou o que eu sou. Conta mais pra Hoje eu gente. sou o que eu sou. Antes Exato. não era. O eu sou o que eu sou é a nossa essência, né? Sou mãe, claro, esposa, né? Terapeuta, feliz, maravilhosa, mas hoje eu me dedico a ser a essência que nós viemos para ser. Como é que você define essa essência para quem está nos assistindo, para que ela se entenda como essa essência, para que ela se veja como essa essência? Não ser o que os outros querem que ela seja, parar de ter medos, bloqueios, condicionamentos, pai, mãe, família, isso é muito importante. É entender quem você é. A gente pode até falar que é autoconhecimento, né? Mas o autoconhecimento, às vezes, ele abrange só o seu condicionamento mental, só o que está na sua mente. O eu sou é a sua essência divina, é aquele pedacinho de Deus dentro de você, é aquela vida, aquela força que você traz para viver aqui. É a gratidão, é o movimento de viver. Por que as pessoas são muito insatisfeitas hoje em dia? Porque elas ficam pensando ou no passado ou no futuro, certo? A mente, né? Ela está no passado ou no futuro. Mas Deus deu um presente para nós, que é o presente. Então, se você viver o presente, você vive. É a vida que flui dentro de você. E como é que você chegou até essa conclusão que você está trazendo para Ai, gente? É difícil. difícil. Eu fico imaginando. É difícil, porque eu tive uma infância, uma adolescência bem condicionada, de medos e tal. Não culpo meus pais, porque é o que eles aprenderam, claro, e muito medo. Então eu fui trabalhando isso. Quer dizer, não sabia que eu precisava trabalhar, né? Então eu vivia triste, sem energia no corpo, tudo reclamando, tudo com medo mesmo. Só que eu era uma pessoa de decisão. Então eu fui tendo medo, mas decisão, tendo medo, decisão. E até que um dia eu me vi assim, não aguento mais 10 anos. E aí que foi a chave que eu virei, né? Essa chave que eu virei, graças a Deus foi nos 35 anos, porque os 35 anos a 42 anos, nós temos que mudar a nossa vida, senão tá bom. É a oportunidade. Senão depois você começa a ficar doente. São ciclos de 7 anos que a gente fala nas terapias. E eu não sabia disso na época, nada. Mas eu comecei a mudar com 35. Me separei, queria sair do trabalho, comecei a fazer faculdade. Aí começou a vir os desafios. Não gravava nada porque era doente, não dormia, não gravava as coisas da faculdade, foi para terapia. Psicologia, né? E graças a Deus eu achei uma psicóloga maravilhosa. E aí, um dia eu conheci essas terapias interativas que eu faço, né? Essa diferença. E aí, dormi, foi mudando. Mas esse processo foi só o começo, né? Porque você tem que se curar o tempo todo, o tempo todo. Aí você sai de um padrão de medo e vai para um padrão de vítima e outro padrão e vai arrancando casquinhas, assim. A gente já conversou em outras oportunidades bastante sobre isso, né? Sobre essas casquinhas. Mas o que você trouxe agora há pouco pra gente foi um inconformismo, né? Você tinha um inconformismo interno, um inconformismo que se traduzia em dores, em insatisfações. Sim, E aí você que tem esse perfil ativo de, opa, peraí, chega, vamos lá. Você tomou as suas atitudes, foi procurar uma psicóloga e tudo mais. Mas você sabe que tem vários perfis de pessoas, né? O que você pode dizer para sua audiência, assim, que tem um perfil que não é muito ativo, que reconhece essa dor interna, sim, esse inconformismo com a vida, mas que não tem esse perfil ativo de ir lá e fazer e realizar? só vai. Só Não, é decidão, é decisivo. Quando a pessoa entra na clínica e fala, eu não queria estar aqui, todos, né? Quase. É decisão, entendeu? Então, a terapia própria tem vários processos. Então, tem o acolhimento, ela chega, eu acolho. Só que não é para sempre. Depois é uma cura inconsciente, então ela não sofre. Inconsciente, relembrou, soltou, ok. Hora que chega no ponto que é só ela, eu não vou mais fazer parte disso, eu vou auxiliar. Ainda elas falam assim, ai, faz aquela mesinha, joga a luz, né? Medita comigo. Não.
Não precisa mais. Então, aí a gente dá uma abala, sabe? Eu abalei, eu não vou criticar, não vou julgar essa pessoa, mas eu ia. Às vezes eu parava 1 ou 2 dias, mas eu ia. Então, não é fácil, mas é tão bom. É muito bom, porque cada vez que você pula um degrau, cada vez que você enterra uma versão sua, você fica mais leve. Cada dia mais leve. E a vida vai fluindo. Você sabe que quando eu passei por esse processo, eu pensava assim, gente, era só isso. Quando eu subi esse degrauzinho que você tá falando, eu pensava assim, gente, era só isso que eu precisava passar. Acabou, né? Aí eu olhava pra trás e falava, não, é muito pouco. Se fosse só isso, então tá ótimo. Então realmente isso que você falou é muito verdade, que quando a gente evolui, as coisas vão ficando mais fáceis, a vida vai fluindo melhor, é uma busca mesmo sem vontade, é realmente, né? Sim. Desses movimentos que você viveu na tua vida, na tua jornada, né? Qual foi o conflito que te acompanhou por mais tempo e se em determinado momento da tua vida você reconheceu por que que aquele conflito te acompanhou por tanto tempo? Medo. Medo. O medo em mim. Eu lembro quando eu tava assistindo o show da Xuxa, pequenininha. E ela falava assim, fale uma palavra que define a sua vida. Na hora eu falei medo, pequenininha. E o medo, ele tem várias facetas. Esse é o problema do medo. E teve um dia que eu entendi, numa meditação, eu entendi que o conformismo, você está bem. Tem situações que você está bem, que é o medo. Por quê? Olha a diferença. O medo a fé, porque a inversão do medo é a fé. Tem vários outros fatores, coragem e tal, mas é a fé. A fé é movimento. A fé você não para. Não é aquele movimento dolorido que você faz, né? É aquele movimento que só flui. E você vai. E aí tinha vez que eu tava lá me tratando, tava bem. Aquele período tava bem. Nossa, que gostosinho. Não tava. Era o medo que tava me condicionando e eu não percebia. Entendeu? Então aí vinha um conflito externo pra você começar a ver, né? Porque o universo ali te manda um conflito externo. Você fala, por que aconteceu isso? Eu tô tão bem. E era ele guardadinho ali. Então, a minha palavra da minha vida foi o medo. Tem pessoas que é vítima, mas foi o medo mesmo. E você acha que o medo te atrapalhou mais na vida pessoal ou na vida profissional? Em tudo. Em tudo. Em tudo. O pessoal é em tudo, igual. Foi igual. E a revolta, né? A revolta não estar perto de uma pessoa e ver o que aquela pessoa precisa também. O medo fazia eu me distanciar. Ter essa separação. E ao mesmo tempo agradar pessoas que eu nem queria agradar por medo de ficar sozinha. Não falar não. Então foi uma das curas minhas, foi o não. Então se afasta todo mundo, né? Quando você fala não. Daí depois começa a voltar de pouquinho, algumas que te amam mesmo volta. Como é que foi pra você falar não? Porque eu percebo que essa é uma das maiores dores. E aí eu incluo a mesma questão que você trouxe do medo, de tem várias facetas, né? Você não falar, não, Sim. eu quero ser aceita, eu não quero desagradar e tudo mais. Você tem essa memória do primeiro não que você falou, Tenho. consciente? Cheio. Foi muito legal, porque lá na gráfica onde eu trabalhava era tudo sim. Ah, a Janaína é fofinha, né? Fofinha. Aí, eu acho que eu fiz uma terapia e, sei lá, deu um download. Que eu comecei a falar não pra tudo. Mas era um não bem grosso, né? E eu lembro que eu tava sentada assim, trabalhando, e um rapazinho veio e falou assim, olha, tem um problema na produção, não sei o quê. A Ju pediu pra você ver. Daí eu olhei pra ele e falei assim, não. Aí ele fez assim, né? Continuou. E eu, não, isso não é problema meu. Jana, mas eu falei, não. Aí a hora que eu estourei o não, aí ele saiu. E isso foi um processo de meses, eu falando desta forma, grosso. Aí teve um dia, né, e isso eu tava só estudando terapia, nem, né? Aí eu teve um dia que eu falei assim, calma, Janina, né? Não precisa ser grossa com as pessoas. Sorria, né? Pra falar ou não. Aí eu brinco com meus clientes hoje, né? Sorria. Aí eu comecei, não. Hoje não, né? Mas sempre falando não. Ou falava com outras palavras, mas não permitia que eles me comandassem. Eu percebi que você trouxe leveza
pro processo de cura, né? Porque o processo de cura não dá pra dizer que é só um arco-íris flutuante, sorridente, com borboletinhas. Não, não, ele é doloroso o processo, mas eu concordo com aquilo que você disse de que quando a gente chega em determinado momento e olha pra trás, igual eu falei, gente, era só isso que eu precisava passar, valeu a pena. Sim. Mas tem que ser leve também, né? Não adianta vir com essa raiva, eu não sei se a palavra é essa, com essa raiva ou com essa revolta também, né? Teve todos esses momentos. Teve, né? A raiva, a revolta, mas eu já curei isso e veio de novo, sabe? Mas o que é isso? Posso te explicar o que é isso? É condicionamento mental. Você cura hoje. Hoje, a cliente saiu do meu consultório entendendo que é isso e curou. Amanhã, a mente dela fala assim, não, mentira. Ela volta no passado, lembra que eu te falei? Passado. E aí, você toma isso como verdade. Então, eu passei por esse processo, porque esse processo é muito dolorido. Você voltando. E hoje, eu trabalho os meus clientes diferente. Não, você lembra que a gente falou? Você lembra o que aconteceu aqui? Isso é só uma mentira da sua mente. Então, eu já tô no condicionamento mental. O que você tem que separar? O que é a mente tagarela falando, e que realmente você precisa resolver. Então, ações, viver no momento presente. Então, quando você volta, que nem eu e você conversando, você está prestando atenção no que eu tô te falando, certo? Ou você tá prestando atenção e a sua cabeça tá aqui cheia de coisas. Você não tá no momento presente. Então, esse momento presente te traz pra cura e pra vida. O entendimento consciente que você já resolveu aquele problema. Mas esse condicionamento mental, como você mesmo acabou de falar pra gente, a gente sempre é convidado a descondicionar, né? Sim. Ou a voltar a condicionar da maneira original, do reset original lá, né? Como é que você explica pra tua audiência, primeiro que a pessoa que identifica que ela tá nesse condicionamento e que ela precisa mudar o condicionamento, ela já tá avançada. Não sei se você concorda com Muito. isso. Mas quando a pessoa identifica esse padrão, né, de, peraí, opa, eu não tô pensando como eu sou, queria pensar, ou como eu gostaria que as coisas, eu tô pensando como a minha mãe ou a minha avó, alguém me ensinou, marido, esposa, sei lá. Como é que uma pessoa que percebe essa questão do condicionamento mental, ela pode voltar pro eu sou dela? Consciência. Consciência. A gente falava muito de inconsciente. Então, a crença tá no inconsciente. Nós somos inconscientes. Nós ficamos na mente tagarela, inconsciente, fazendo tudo automático, correndo. Hora que você entende isso, o que eu ensino para os meus clientes? Estar consciente. Então, assim, tô pensando. Opa, o que eu tô fazendo? Primeiro toque. Então, porque a hora que você toca, você volta no momento. Tá? Então, você tá num carro dirigindo, tá lá, aquele monte de coisa. Opa, volante. A velhinha passando na rua. O carro passando branco. Você volta. Automaticamente, a sua mente, ela vai dar vai parar um pouquinho. Ela vai dar um tempo. Outra coisa é perceber o seu interno. Começar a entrar para dentro de você e perceber a sua mão. Olha o seu coração, ele bate sozinho. Não precisa de nada. Então, começar a ter essas consciências. E, quando você tiver num conflito, parar. Sempre parar. Espera. Isso é verdade? É mentira? O que tá acontecendo? Mas esse problema é tão problema assim? O que tá acontecendo? Só que sabe quem que alimenta a nossa mente? A resistência. Eu não aceito o que está acontecendo nesse momento. Não aceito. Então você resiste tudo na sua vida. Porque o meu filho casou com aquela moça que eu não gosto. Não é? Não tem muito isso? Eu resisto. Eu não gosto de estar com o corpo que eu estou hoje. E aí, a hora que você percebe essa resistência em você, o que você vai fazer? Vai pra academia? Vai mudar o seu cabelo, se você não gosta do seu cabelo. Então, isso é consciência. Você volta pra você e fala assim, tá, eu só tô reclamando, eu tô resistindo de uma coisa que não vai ser resolvida mais na minha vida. E aí, eu vou ficar lá sofrendo? Eu sei que muitas pessoas passam dor, perca de um ente querido, por exemplo. Mas o que faz ela sofrer mais? A resistência. Porque a saudade, ela vem do amor. Então, aquela saudade gostosa, aquele chorinho, é gostoso você querer sentir aquela pessoa. E outra, ela tá dentro de você porque nós somos um só. Todos interligados. Mas a resistência mental faz com que aquilo vire um sofrimento muito grande. Quando a pessoa tem essa consciência,
ela começa a sair devagarzinho. É fácil? Não. Eu ainda trabalho com a minha consciência. Direto o tempo todo. Entendeu? Estamos indo para um rumo bem profundo essa conversa, mas já que a gente chegou aqui, o oposto da resistência é o soltar. E como que é esse soltar? Eu ouço muito, por exemplo, quem fala muito do soltar, o Hélio Couto. Solte, não sei o quê. Solta. Mas como é que você, Janaína, vê o soltar, o não resistir? Como é que você vive isso na sua vida? Porque você acabou de falar, né? Você vive isso na sua vida. E como é que você repassa isso para os seus pacientes? Com a consciência. Entendeu? Por que eu tô aprendendo agora? Por que eu estou sofrendo nesse momento? Tenha fé, né? Mas a fé, ela é uma coisa... Muita gente fala, eu tenho fé, mas ela é uma coisa muito além do que a gente imagina. Que é aquela parte da vida, de você sentir bem com aquela energia que você dentro de você e não precisar mais nada fora. Rótulos, nada. Então, para chegar até esse ponto, nem sei se alguém ainda chegou, porque eu estou trabalhando para isso, claro. Você tem que passar por esses processos. Então, assim, por que eu tô resistindo a uma coisa que aconteceu? Porque eu estou pegada emocionalmente a uma pessoa. Faz sentido? Mas isso era lá do passado, eu larguei. Por que eu estou com essa pessoa? Entendeu? É essa consciência que vai liberando a sua mente. E outra coisa, não dá razão. Nossa, por que eu tô pensando isso? A hora que você fala isso, você abre duas mentes falsas. Então, é só... Sabe um chiado de um rádio? É só deixar ela ali falando. E fazendo. Falando e fazendo. E aí vem a dor do corpo, que é um outro fator. Quando a pessoa começa nesse nível de consciência, ela tem dores no corpo. O que é as dores no corpo? Você hoje não quer olhar para a mente, você está indo para academia e de repente te dá uma palpitação. E aí as pessoas chegam lá e falam assim, eu passei mal essa semana, eu acho que aquele whey que eu tomei, né? Eu falo, tá, o que você tava pensando? Ah, eu não dei razão pra minha mente. Falei, calma, sua mente. O que fazer nesse período? Sentar, fechar os olhos, respirar e permitir que saia. Só permitir. É isso que é o soltar que muita gente fala. Então, a mente é não dar atenção. E o corpo de dor, que é um dos fatores que muitas pessoas estão doentes hoje por causa disso, é soltar, é entender. Ah, ele tá doendo porque eu não gostava de academia, agora eu gosto. Ah, beleza. Entendeu? Porque nós fomos condicionados ao sofrimento, ok? Quantas frases dos seus pais você recebeu de dor? Ah, mas isso é difícil, filha, não vai. Você não vai conseguir, né? Tudo sofrimento. O seu corpo, como ele entendeu, a sua mente entendeu que vamos sofrer. Aí, a hora que você tá feliz indo pra algum lugar, o que ele vai fazer? Tremer, doer. E aí que se você tem consciência, 1 minutinho, 5 minutos, você volta pro seu eu, sou, e aí você continua. Ele desconhece aquele sentimento, é como se fosse isso. Ele desconhece, o corpo desconhece aquele sentimento, igual você falou, deu o exemplo da academia, né? Eu desconheço aquela sensação de Boa. ir e tal, e aí o corpo reage. O corpo reage contra, porque você não ia. Você ficou quantos anos, assim, condicionados? Então, quando as crianças chegam lá com 14 anos, por exemplo, é muito fácil resolver. Ô, Jana, vamos voltar naquele momento da tua vida que você disse que precisou de terapia, né? Que você buscou a terapia. O que você entende que foi rápido para você acessar uma nova versão ou subir esse degrauzinho da escada aí que a gente já falou naquele momento de terapia? Porque você deu a sorte, né? Você mesma falou de já ter acessado uma boa profissional, uma profissional que primeiro se identificasse com o seu perfil e que entendesse o seu problema e que contribuísse com a tua vida. Sim. Nem todo mundo é assim, né? Eu, por exemplo, não tive essa sorte, vou falar assim. O que você entende que naquele momento foi muito positivo para você já desligar e já acessar uma nova versão da Janaína? A ação, coragem. Por mais que eu tinha medo, eu tinha coragem. Eu tive uma psicóloga algum tempinho só antes dessa, que ela falou assim pra mim que era muito legal, que o medo me motivava a fazer as coisas. Entendeu? Só que, Tarsis, não foi tão simples. Você ia, chorava em casa. Você ia de novo e tinha medo, entendeu? Eu só tive coragem de sair da gráfica onde eu trabalhava quando veio a pandemia.
Já fazia 1 ano e pouco que eu tava atendendo. Eu não vou mentir por isso, porque é real, entendeu? Hoje eu faço processos com meus clientes que pula tudo isso, porque eu passei por isso. Então é mais fácil você entender na pele o que que é, né? Que não é fácil. Mas assim, eu também tive ajudas de pessoas muito queridas, só que a coragem veio a pandemia, eu era vendedora, acabou tudo. E aí? Agora eu vou sair. Aí foi a decisão, entendeu? Então Deus, o que que eu falo? Deus sempre me mostrou um empurrão, entendeu? Teve um dia que esse dia eu não esqueço, até a minha psicóloga ela vai lembrar. Eu estava na academia chorando na hora do almoço, porque eu não queria mais estar na gráfica, não fazia mais sentido pra mim. E eu atendia um e outro. E eu cheguei na dúvida, eu falei assim, porque eu comecei a fazer uma faculdade de biologia, porque eu queria fazer tudo, né? Na época. Então eu fui com 2 faculdades, aquela coisa. E eu chorando, falei assim, não, eu vou ser professora. Vou parar com essas terapias. E aí, à noite, aí no meio da tarde, ela falou assim, ó, vem atender meu marido. Vem atender meu marido, ele não tá bem. Fui. Cheguei lá, ela fez assim, com a chave da clínica. Top. A última sala é sua. A senha do consultório é tal. E você começa a atender aqui agora. Eu cheguei dentro do carro, comecei a chorar. Eu falei, Deus. E aí, acho que Deus falou assim, meu Deus, eu precisava mostrar tanto, né? Que tá no caminho certo. Então, assim, foi altos e baixos. Por isso que eu falo para meus clientes, calma. É um dia de cada vez. Só que se você não decidir no outro dia resolver, você para. Como todos os probleminhas que vão acontecendo na nossa vida, no nosso trabalho, né? É todo dia uma solução, todo dia uma resolução de uma questão nas nossas vidas, né? E se não resolve, chega uma hora que o corpo estoura, a mente estoura, a saúde estoura, né? Porque foi juntando tudo isso, né? E ainda você faz as outras pessoas sofrerem ao seu lado. Tem isso também. Legal você trazer isso da tua resistência à cura, né? Ao teu processo terapêutico, porque eu tenho certeza que todos os dias você vê isso nos seus pacientes, né? Tarsi, já cheguei a bater carro pra ir em imersão. Inconsciente, o inconsciente não queria ir. Eu já bati carro pra ir e eu fui, entendeu? É absurdo, assim, as coisas que você mesmo, né? Muitas pessoas falam energia, claro, tem a vibração, a energia, mas muitas coisas falam, é coisa do, né? Não, é você, o seu inconsciente. Eu já fiz constelações em grupo que pessoas bateram carro pra chegar até lá. Pessoas que queriam ficar grávidas, que queriam curar, entendeu? E só que daí na outra constelação a pessoa tava lá. E agora tem um bebezinho lindo. Não é fácil, mas a gente consegue. Falando dessa questão que você trouxe agora de vibração, de atração, de ter o próprio inconsciente sabotar, né? Bate o carro indo para o curso, que provavelmente vai trazer uma cura muito grande, né? Como é que você vive na tua vida prática essa questão de estar bem, estar se sentindo protegida, muitas vezes até se blindar, né? Você atende muitas pessoas. Como é que você lida a Janaína como a Janaína, com essa questão de vibrações, de energias, dessas coisas? É o tempo todo me autoanalisando. É muito difícil. Porque você entende que a nossa mente, ela está totalmente ligada a todo mundo. E ainda tem a vibração do querer estar com alguém perto. E eu tenho pessoas ali que com problema. E tem dia que eu chego em casa quase chorando. Hoje é bem mais fácil. Antes eu não sabia, achava que era eu, tratava de novo, entendeu? Hoje é banho, é chegar direto pro banho, nem conversar, porque a energia fica na casa. O pensamento fica na casa. Quando vejo seu marido tá falando coisas que seu cliente falou. É absurdo, porque nós somos todos ligados. Sim. Aí eu tomo banho, daí eu faço alguns mantras. Eu tenho alguns mantras para fazer de blindagem, de bloqueio, de liberação daquela energia. Quando o cliente pensa muito em mim, no outro dia, eu já tô sabendo no dia anterior, já sei o que ele vai falar, entendeu? Só que hoje eu sei lidar com mais leveza. Hoje vai, esse é meu? Não, peraí, é meu. Ah, é meu. Aí eu resolvo. Aí não é meu. De quem que é? Ai, da Tarsis. Ah, Tarsis. Fica com o que é teu. Devolvo. Só de você fazer esse processo de devolução, quando você entende quem é, ele já libera. É uma consciência extrema, né? É um universo de consciência, todo mundo pensando juntos, coletivo. Janaína, além de tudo que a gente já falou, que a gente já conversou, o que você mais entende que condiciona a mente humana? O julgamento. O julgamento em si mesmo,
e para o outro. Por quê? Se você tá julgando, você não tá no momento presente. Se você tá julgando, você não tá ouvindo o que a pessoa tá falando. Porque às vezes ela tá falando uma coisa que ela só tá com dor. Às vezes ela tá falando mal de outra pessoa, mas ela tá com dor sobre aquilo. E aí nós julgamos o tempo todo, criticamos o tempo todo. Tem um fator muito importante sobre julgamento, que são criar deuses. Criar alguém para me salvar. Então, quando o outro não gera a expectativa que eu espero, eu julgo essa pessoa, né? Hoje ficou mais simples ainda, porque o pessoal começou a julgar muito. Mas, por exemplo, um político, um religioso, pessoas um pouquinho, né? Um mentor. Se ela entra num condicionamento de julgamento e ela quer ser salva, isso tudo na mente, tá? Ela quer ser salva e aquela pessoa não retribuiu o que ela imaginava na cabeça dela, a expectativa dela, acabou, ela julga, entendeu? Então, o julgamento para si e para os outros é muito importante. Ele desconecta você. Por exemplo, o que a mente faz num julgamento simples? Não falar mal dos outros, mas assim, morre alguém. Ah, coitado, era tão bom. Você viu, coitada, ficou viúva. E aí elas começam a repetir. As nossas vozinhas fazem muito isso, né? Repetir, repetir. Isso é um tipo de julgamento. Entendeu? Sem nós percebemos, não é um julgamento mau. Ela só tá ali se lamentando. Mas o que acontece? Quando ela fica se lamentando, repetindo aquilo na cabeça dela, o eu verdadeiro dela, a intuição, a cura dela, não vem. A leveza da vida dela não vem, então ela vai baixando vibração. Então a vibração, ela é tudo mental, como muitos filósofos diz. Se você abaixa a sua vibração, automaticamente os seus pensamentos estão ruins. Se você sobe os seus pensamentos e sente, você cocria. Só que tem que sentir junto. Se você julga, você sente? Não. Como é que é isso, Jana? Sensacional que a gente entrou nessa Cocriação. cocriação. Porque essa questão do sentir, visualizar, fechar os olhos, se ver, como é que é isso na prática, na vida? Porque do jeito que falam, parece tão simples. Eu falo, Não, mas não é por que simples. claro que não. Por que o Não. mundo, então, não está totalmente curado, liberto e tudo mais, né? Porque a cocriação, realmente, se livrar do julgamento, muitas vezes o julgamento ele é inconsciente. Eu me pego muitas vezes com julgamentos inconscientes. Sim. E aí volto pro presente e tudo mais. Mas eu acho legal falar de cocriação, porque é uma coisa bonita, uma coisa alegre, é uma coisa que todos podem fazer. né? E trazer essa consciência também de que todos podem fazer. Sim. A cocriação, ela vem de um sentimento de certeza, de poder. Vamos tirar um pouquinho ali da fé, que é muito lá profundo. Mas um poder pessoal, você se sentir bem com você, amor próprio, né? Tudo que a gente falou aqui é amor próprio. Tirar o não, aquelas coisas todas. Então, o que acontece? A hora que você se sente bem com você tá com esse sentimento maravilhoso, você cocria qualquer coisa. Só que você tem que sair da mente condicionada do julgamento, principalmente, porque ela baixa. Então, se você vou sentar hoje e vou cocriar. Todo dia eu vou cocriar uma casa nova. Você visualiza essa casa com todos os detalhes, né? Como muitos filósofos falam, sim. Só que se você não tá sentindo ela no seu coração, com uma energia boa, de entusiasmo, alegria, sei lá, ela não vai se criar. Você vai perder uma casa, ao invés de ganhar uma casa. Então, é muito sério cocriação. Eu falo para os meus clientes, cuidado com a cocriação, que você pode cocriar outra coisa. Não adianta você sentar lá, que nem um budinha, né, lindo, cocriar naquele momento e sair assim, ai, que saco! Nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Adiantou? Não, você pediu para o universo uma coisa muito maravilhosa, mas de repente caiu tudo. E o universo não ouve palavras, ele ouve vibração. Ele te dá mais do que você sente. Então, o que você está sentindo hoje? A pergunta é essa. O que você está pensando e sentindo hoje junto? Entendeu? Mas a cocriação é maravilhosa. Já aconteceu coisas comigo, assim, depois que eu elevei a minha energia, de pensar, tá aqui. Acontecer, tá aqui. Entendeu? É muito gostoso isso. Quando você entende isso de verdade. E vamos conversar com quem está nos assistindo agora e entende isso. Entende que eu preciso elevar a minha vibração. Eu entendi que hoje eu não tô legal, eu preciso elevar a minha vibração.
quais são os exercícios práticos que você traz? Exercícios, atividades, enfim, qual é a recomendação que você faz? E eu queria saber de você também se você gosta das músicas, das frequências, dos hertz e tal, se você usa isso pra você também. Principalmente Mozart. O Mozart, ele é uma música canalizada que libera o condicionamento mental. A maioria desses músicos antigos, né, de clássicos, né, a gente fala clássicos, acho, eles são liberações de frequências mentais, tá? Mozart. Agora as outras, tudo é benéfico. Tudo, todas as vibrações, mantras que falam coisas boas, porque quando você ouve coisas boas, tá tudo bem. Só que tem uma situação, se você não está bem mesmo, calma também. Porque às vezes você tá numa cura tão importante e você quer resolver aquilo correndo e não consegue resolver. Então, assim, tem alguns passos. Hoje você consegue resolver? Que nem chegou uma cliente minha esses dias chorando, mas a lágrima, ela saía sozinha, assim. Eu tô muito triste. Agora, depois do ano novo. Daí eu analisei e falei assim, claro que você tá triste. Quantas versões você enterrou esse ano? Foi um monte. E aí, o que você tá sentindo dentro de você? Um velório. Ah, é verdade. Aí ela entendeu o que era, porque a partir da hora que a gente entende, a gente se cura. E aí eu falei assim, Bianca, chora. Calma, tá? Vai em casa, chora. Não pode passar de 2 ou 3 dias, porque daí já vira procrastinação e tal, né? Me fala se não tá passando, mas chora, enterra, agradece. E daqui a pouco passa. E realmente passa, tá? É muito rápido, assim. Quando você entende e solta. O soltar de novo. E isso vale para uma cura que ela teve com ela mesma, né? Igual a gente está falando de uma evolução pessoal, um autoconhecimento, mas tem algumas dores que vêm de fontes externas, que vêm de pai, de mãe, de marido, de um luto físico, né? Uma pessoa que morreu, ou um casamento que acabou, enfim. Na realidade, é só títulos. É sempre você. É só títulos. Então, eu mudo versão de cliente que é brigado com a mãe e com o pai, por exemplo. Sim, eu mudo. Mas por que ela é brigada com a mãe e com o pai? Porque ela é orgulhosa. É sempre você. O perdão é seu. O perdão não é pro outro. Nunca. Entendeu? Você carrega a dor. Não é o outro. Tem pessoas que carregam a dor, que brigou. Mas é sempre você, Tarsis. Nunca é o outro. Então, nós colocamos até títulos. Ah, você trabalhou seu pai esse ano, você trabalhou seu marido, tal. Mas é só você que carrega. Porque se você olhar e falar assim, não quero mais sofrer com isso. Eu sou humilde, eu me solto disso. Eu me solto desse peso. Isso tudo é soltar. Entendeu? Essa é a palavra. Eu me solto disso. Aí o ego, não. O ego te mostra que você tem que ficar preso naquele rapaz porque ele te magoou. Entendeu? Vamos falar um pouco mais de perdão, né? O perdão, vez ou outra, volta, vez ou as pessoas relatam que é difícil. Eu já ouvi até pessoas falando que entendem que perdoar é aceitar o que a outra pessoa fez, enfim. Como é que você enxerga, vive na tua vida? Eu acho que é sempre legal você trazer como você vive tudo isso na tua vida. Mas assim, como é que você vive o perdão? Como é que você retrata o perdão para os seus pacientes? Se quiser até trazer algum case que você viu de cura realmente que veio através do perdão. Tarso, nós somos perfeitos? Jamais. Compreensão. Então, é olhar para o outro e ver que ele está. Como que ele está? Como a vida dele é? Por que ele fez? Porque ele fez na inconsciência. Claro que eu puxo cada motivo, cada situação individual para cada pessoa que me trazer. Mas nós não somos perfeitos. Por que que eu vou julgar o outro e vou carregar uma mágoa dentro de mim se ele é igual eu, inconsciente? Ele fez uma coisa ruim? Sim, mas eu poderia ter feito também. E graças a Deus, talvez eu não fiz. Mas será que eu não fiz? Será que aquele não que eu falei para aquele menino, aquele dia, não magoou ele? Eu posso também ter feito. Então, nós não somos perfeitos. Então, nós temos que perdoar nós mesmos, primeiro, para depois olhar para o outro. Porque a hora que você se perdoa e se libera das dores, acabou. Acabou tudo. Por que você vai julgar o outro se ele erra? E se você errou?
tudo na vida é 50% de culpa de cada um. Você permitiu. Entendeu? Então, se alguém fez algum mal pra você, você permitiu que ele avançasse, tá? Não vou falar de pai e mãe, porque a gente vem com muitas crenças do pai e da mãe, tal. É uma situação um pouco mais complexa. Mas, no geral, ele me falou isso. Você permitiu? Não permitiu? Você não chegou e falou assim, me respeita? Não. Aí leva pra casa, a cabeça aumenta, o incondicionamento aumenta, gera no seu coração uma ansiedade enorme e você fica com uma raiva daquela pessoa porque ela tá te fazendo sofrer. Mas você colocou limite? Não. Entendeu como que é o processo? E quando dizem que perdão é uma decisão, você concorda com isso? Sim, concordo. Porque só decidindo você vai ver os dois lados. Só decidindo você vai compreender. Então, eu quero perdoar. Tá, o que eu faço? É assim. Então, muita gente chega lá e fala assim, não aguento mais, eu quero perdoar. Por quê? Como que ele é, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa não conseguia, porque ela é inconsciente. Aí ela me conta a vida da pessoa. Eu falo, gente... Daí eu começo a pontuar como a pessoa foi, como a pessoa é, como ela foi com essa pessoa, que ela também permitiu. É muito fácil, é muito rápido. Mas você mesma trouxe que, eu não sei se foi na tua jornada ou na jornada de algum cliente seu, que muitas vezes a questão volta pra você, né? Igual eu fiz um trabalho, perdoei tal pessoa. Mas dali a, sei lá, meses, anos, sei lá, por qualquer razão que seja, algum gatilho que aciona ali, o sentimento de raiva ou de revolta, seja lá qual for, volta. Aí, mesmo você consciente, você pensa, mas peraí, eu já perdoei, por que voltou esse sentimento? Por causa do condicionamento mental. Isso é que nem eu te falei, as minhas terapias, elas foram se aprofundando em mim mesma. Então, eu fui entendendo. Então, tinha uma época que eu achava que aquela crença, sei lá o que, voltou. Achava isso mesmo, eu era inconsciente. Então, a hora que eu entendi que são condicionamentos mentais, e a dor de corpo, porque é o condicionamento mental que gera a dor no seu corpo, né? Você já solta rápido. Então, vamos supor que você tem uma crença lá, uma dor com alguém, e a gente cura essa dor. De repente, você vai num lugar e nem percebe que você tava e dá o gatilho. Por que deu gatilho? Se for, de repente, o seu corpo tremeu, é só corpo de dor. Então, um cheiro, alguma coisa. Você vai parar e tal. Mas, às vezes, vem na mente. E quando a pessoa não entende isso, ela fica repetindo aquele padrão. Isso tudo é o ego, tá? Acho que a gente não falou do ego, né? Quem alimenta a mente é o ego. O ego, ele traz o medo, a resistência, a vítima. Nós criamos o ego um dia por defesa de sofrimento. Nós criamos o ego. Então, o ego, ele fica trazendo. Só que um dia ele vai acabar. Ele não vai ficar pra sempre. Vai ter coisas que você nem vai lembrar mais, porque você já mudou de versão. Às vezes a pessoa fala, lembra aquele dia a gente tava num lugar, você tava chateado? Não. Porque realmente você mudou de versão. Entendeu? É um processo. É duro? Mas é bom. É bom. É muito bom. O que é o ego? Definição. O ego, um dia nós saímos da nossa essência. Vamos lá falar pro divino de novo, né? Adoro isso. Nós saímos da nossa essência divina um dia e nós começamos a olhar para o conhecimento, não para a sabedoria. A intuição é sabedoria. O conhecimento é o que a gente estuda, o que a gente aprende. Ruim? Não. Só que a gente aprende coisas ruins também, certo? Então, vamos voltar lá nas guerras, aquele pessoal ruim que tinha antigamente, que brigava, mas bem lá longe, né? A gente vê aqueles filmes lá do pessoal brigando, né? Antigo. O que era aquilo? Pura raiva. Então, eu quero ser melhor que você, eu quero ganhar, eu quero fazer. Hoje temos a mesma coisa? Temos. Um pouco mais disfarçado, mas temos. E aí o ego, ele alimenta toda essa negatividade. Tudo que é negativo, que te faz sofrer, é o ego. Só que tem pessoas que vivem bem no ego. Então, por isso que você não pode julgar. Tem pessoas que ele está sofrendo com um problema em casa. Tipo aquela pessoa que pega um marido que faz ela sofrer o tempo todo e ela tá bem. É assim mesmo. Ela acredita que aquilo tá bom pra vida dela. Então, não adianta você julgar. Então, o ego é tudo que você sofre. Ele gera medo, ele gera raiva, ele gera a mente condicionada. É
como se fosse um amiguinho aqui. Você, sabedoria, luz, e você, trevas. Daí fica aquela briguinha assim, os dois. Interna. Então o ego é ruim. É. Esse ego que as pessoas falam assim, ele tem um ego, ele é não sei o quê. Isso são rótulos. Se a pessoa é boa, se a pessoa é legal, ela é entusiasmada, ela é um bom empresário, ela é uma pessoa boa, não fala mal dos outros, ela não tem ego. Então a gente vê o ego de uma forma bem diferente. Entendeu? É assim. Uma pessoa feliz, ela não tem tanto ego. Ela pode ter um pouquinho, que, né, mora nesse planeta pesado. Mas não da forma como a gente acha que é, não. Ô, Jana, de tudo que nós falamos, ainda tem um monte de outras crenças, traumas que a gente poderia trazer aqui, mas vamos falar um pouco agora das suas terapias. Como é que é o teu processo terapêutico? Uma pessoa que não te conhece, que alguém falou, vai lá na Jana, procura você, chega lá no primeiro dia, o primeiro contato que tem com você. Como é que são as suas terapias? Então, hoje eu montei o método 360 graus, tá? O que ele é? É uma junção de todas as técnicas que eu aprendi, que eu usei em mim, tá? Que trabalha corpo, mente e espírito. Então, eu tenho técnicas vibracionais, técnicas que mudam o padrão inconsciente e as técnicas só mentais, tá? E trabalho o corpo físico também, com diálogo e frequência. Então, é uma junção do todo. Porque eu passei por isso. E eu sei que se você não trabalhar os 3 até a fé, você não consegue. É muito difícil. Se você trabalhar os 3 juntos, por isso que eu falei que eu dou um salto hoje. Então, eu sofri 8 anos em técnicas, em terapia, fazendo em mim, entendeu? Hoje, eu sei pular. Então, hoje o cliente chega, eu não faço mais uma regressão, eu já entendo que é desbloqueio, se ele aceitar, claro, tudo 50%. E já libero. Então, essas técnicas que eu fiz a junção, que eu trabalho com a minha intuição, é mais a minha intuição, sabedoria e, claro, junção dos cursos que a gente tem ali, é o que desbloqueia você hoje. E é isso que eu trabalho. Então, hoje eu tô começando a lançar mentorias também de explicação, do jeito que a gente conversou aqui, porque tem pessoas que não querem ir na terapia. E tem pessoas que já estão evoluídas, entende? Ela foi num processo terapêutico, mas ela volta. Então, é aquele final. Então, eu tô montando mentorias para isso. E a terapia é essa. É englobar você inteiro e soltar tudo. Então, eu pulo o tempo. Dá para pular o tempo. E quando você fala que você pula o tempo, provavelmente é porque você já identificou padrões que você reconhece e aí você já cutuca a ferida de uma vez, já resolve. Cutuca a ferida de uma vez. Antes, eu ficava muito presa nas técnicas, né? Porque a gente tá começando, Sim. tá certo? Resolvia, sim, mas num certo tempo. Hoje, não. Hoje, às vezes a pessoa senta ali, eu faço 5 técnicas com um fechar de olho dela, ela nem percebe. Que eu já misturo tudo, já uso a minha intuição, daí chega a intuição da gente, como a gente tá ligado, né? É intuição, é você acessar o outro e entender. Então, às vezes eu falo pro meu marido, às vezes eu sou até bruxinha, porque a pessoa chega e eu falo assim, você não mudou de emprego? Nossa, mas eu achei que você tava numa empresa tal dele. Nossa, eu vim constelar para ver se tá bom ir para essa empresa, nem precisa mais. Mas não é porque eu quero. A pessoa permitiu essa energia para mim. Ela permitiu contar para mim. Entendeu? Ela só não falou. Ela contou, mas não falou. Sim. Sensacional. Sim. E essa mentoria? Conta um pouco mais dessa mentoria, porque a mentoria é para fazer a pessoa seguir em frente, aprender e seguir em frente sozinha, ou ela tem um acompanhamento junto com você também? Olha, essa mentoria, ela vai ser... Eu não identifiquei ainda se eu vou ter atendimentos com essa pessoa, ou vai ser como se fosse um curso. Mas o que é o foco dessa mentoria? É você que já está evoluído, às vezes já passou de entendimentos de crenças, mas você precisa manter a sua vibração, a sua energia, a sua positividade, entendeu? Então, é mais pro condicionamento mental. Porque ele é tudo.
Agora, não adianta eu dar essa mentoria para uma pessoa que ainda sofre com um probleminha lá. Não. Essa mentoria é para essas pessoas que querem resolver problemas diários, que já resolveu lá a vida dela com pai, com mãe, perdão, e ainda ela cai e volta. O que está acontecendo? Cai e volta. E essas mentorias que eu vou montar é para isso. Vai, só flui. Ouve o que eu tô te falando, grava o que eu tô te falando, que vai dar certo. Sensacional. Ótimo, né? Nossa, sensacional, de verdade. Muito legal mesmo. Porque é isso que você falou, às vezes a pessoa já tá terapeutizada, vamos usar esse termo, né? Já passou por um processo ali de muitas curas, né? Mas sempre vai ter o que refinar. É um Sim. refinamento, né? Muito legal. Sim, porque nós vivemos em volta de muitas pessoas que nós precisamos equilibrar tudo isso. Ô, Jana, ouvindo você falar tudo isso e ouvindo essa última frase também, como é que a Jana faz terapia para ela mesma? Como é que você cuida do seu corpo, da sua alma e do seu espírito? Cachoeira, sol, eles só me ouvem. O meu marido, Uhum. amor do céu, olha, não é falar do nomes, nada, né? Mas eu chego em casa, amor, você não acredita, amor do céu. Aí ele olha e fala assim, amor, normal. Não, não é normal. Porque tem algumas situações que nós ficamos indignadas, sim. Né? Não é normal do ser humano. Mas quando eu vejo que eu estou muito carregada com essa energia, com esses pensamentos, eu vou para a natureza. Natureza cura, tá? O sol te ativa e a terra puxa. E aí eu fico lá só ouvindo o passarinho. E traz essa energia, recebe essa energia do mundo, né? Sim, é muito bom. Porque, então, um detalhe da natureza. A natureza é o único ser nesse planeta que ainda não foi obstruído com a energia de Deus. Então, quando você se conecta com a natureza, você acalma o seu coração. E todo mundo, no final de ano, as pessoas não vão para a natureza, para a praia? Faz sentido, entendeu? Então, se você conseguir, de vez em quando, estar numa natureza, independente se tá bem ou não, você vai ficar muito bem, com certeza. Na verdade, cada um tem que achar aquilo que te faz bem, né? Entender. Sim. Igual você falou, pé no chão e tal. Cada pessoa também tem que entender. Eu percebi que isso é uma fase do autoconhecimento. Sim. Eu entender o que me tranquiliza, o que faz me bem. acalma, o que me faz bem. Sim, tem pessoas que sentam em conversa. Ótimo também. Só que você sabe que são fases da evolução da própria pessoa. Então vai ter um dia que ela quer ficar com a natureza. E tem um dia que eu preciso conversar também, tá? E eu ligo e falo, amiga do céu, vamos tomar um café? E eu começo. E graças a Deus eu tenho uma amiga muito querida que ela me ouve. Que legal. É. Olha aí, gente, outra dica, né? Ter amigos, né? Amigos, nós precisamos. Então, chega muitas pessoas lá, ai, não quero ver gente. Não. Porque isso é o julgamento, entende? Não, você tem que estar no meio das pessoas, elas têm defeito, legal, vamos lá. Vamos conversar, vamos rir, vamos animar, entendeu? Até isso, até perceber que as pessoas são diferentes. E aquela história de segmentar amigos, né, Jana? Essa amiga é uma amiga confidente, essa amiga é uma amiga que eu vou falar de profissional. Aquela é só de passeio. Então, as pessoas misturam muito pela carência emocional, né? Mas você pode ter vários amigos, cada um para uma situação, e você não se envolver emocionalmente com aquilo. Porque a emoção é o que faz você sofrer. Esse julgamento que você falou de um paciente que chega e fala que não quer, eu não quero ficar quieta em casa, por exemplo. Esse julgamento, ele foi causado pelas vivências que essa pessoa teve? Você entende que sim? Os condicionamentos dos pais, dos avós, começa lá atrás. Aí vem com as crenças, depois o pessoal fala crença, né? Hoje eu já falo condicionamento mental. E aí ele vai repetindo os padrões. Entendeu? Aí, eu fui carente um dia, então eu só atraio amigos carentes que dão conflito. Namorado carente que dá conflito. Entendeu? Aí fica uma repetição o tempo todo. Se a gente pudesse definir, então, eu não sei se a gente está sendo redundante, mas de qualquer forma, falar novamente, uma definição de condicionamento e mais do que isso, uma maneira de quem está nos assistindo identificar. Quer dizer, eu entendi o que é o condicionamento, então, primeiro uma definição, depois, como perceber em mim se eu estou condicionada, às vezes numa determinada área da vida só. Para você entender o condicionamento mental em você, primeiro, entender se você está no presente, no passado ou no futuro.
Se você está no passado e no futuro, você está condicionado. Voltar para o presente, né? Depois, julgamento. Você não tem nada a ver com a outra pessoa. E você também não pode se maltratar, né? Daí você para de pensar no looping. E parar, respirar. Então, você fez uns projetos e você não está fazendo mais. Por quê? É o condicionamento. Para, respira e fala, opa, eu vou. É só isso. É difícil, mas é isso. Não tem outra regra. Relativamente simples. Simples. O duro é ser disso. Relativamente. Você se cura quando você se reconhece. O eu sou que está dentro de você. Não é as pessoas fora, não é o convívio, não é nada fora de você. Está tudo dentro de você. Quando você se conecta com o eu sou que vive em você, a sua vida se liberta. E como se conectar com o eu sou que vive em você? A gente vai repetir tudo que a gente já falou? É tudo isso que a gente conversou hoje. Tudo. Simplesmente tudo isso. Tudo que a gente conversou hoje são condicionamentos que fazem nós nos afastar de quem somos verdadeiramente. Para quem nunca ouviu o eu sou, para quem nunca ouviu eu sou o que eu sou, tá na Bíblia, né? É bíblico. Sim. O eu sou. Mas para quem nunca ouviu, primeira vez que tá ouvindo essa expressão, assim, nesse contexto que a gente tá conversando aqui hoje, é um primeiro passo de voltar pro presente. Porque muitas vezes a pessoa nem identifica se ela tá no passado ou se ela tá no futuro. Ela não consegue nem perceber, mas ela já identificou que, poxa, então qual é o primeiro passo para você se conectar com o seu eu sou? Entender que nada fora de você é real, é só você. A luz que tem dentro de você, que é a vida, na realidade o eu sou é a vida. Quando você vive bem, livre. Veja o passarinho. O passarinho, ele vive livre. O passarinho, ele só é. Quando você é, que é os rótulos, nós tiramos os rótulos. Quando você é o eu sou. É isso. É muito profundo. É. Meu Deus, isso é muito, 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 muito É profundo. muito profundo, mas é muito delicioso Muito, saber. muito libertador. Sim. Como é que a Janaína se libertou do medo e se realmente tirou isso da tua convivência diária e entendeu que ele é necessário, fica aqui no cantinho, mas eu vou viver independente do que essa vozinha aqui coloca na minha mente. Quando eu não entendia, eu era inconsciente, eu ia com medo mesmo. Essa frase muitas pessoas falam, tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu ia com medo mesmo, mas era muito sofrido. E outra, eu sei hoje, Tarsis, que eu perdi muita oportunidade na minha vida. Por causa desse medo. Então, o que eu falo hoje sobre o medo? Não vai com medo mesmo, não. Trata, cuida de você, olha pra fé, olha pra você dentro de você e liberta. Isso daí, você criou na sua cabeça, ele não existe. Se as pessoas falam assim, eu tenho fé e acreditam numa fé, num Deus, por que ela não pode acreditar que o medo que ela tem é uma mentira que ela criou? Então, solta esse medo. Entende quando ele tá te manipulando e solta. Não vai com medo. Não permite que ele vá atrás de você, nem na sua frente, nem do seu lado. Não permite. Quem comanda a sua vida é você, mais ninguém. Você não tem que ser condicionado com esses elementos densos que você criou. Legal você ter falado isso, porque tem umas frases de impacto que a gente carrega pra vida e toma aquilo como verdade. E a gente realmente precisa parar, analisar, entender, interpretar se aquilo... Porque é uma frase muito clichê. Você tem certeza que eu, às vezes até inconsciente, já falei isso pra mim. Não, vai com medo mesmo, né? Então, como eu passei muito medo, eu sei que até dá certo até um ponto, mas você não consegue tudo que o universo tem de bom pra você assim. Não. Então, Tarsis, pra você decidir fazer uma terapia, pra você decidir mudar a sua vida, para de achar e colocar rótulos em você. Só vai e decide. Quem tem a força, quem tem o poder é você, dentro de você. Então não importa o que os outros estão falando, não importa o que você lê, é você. Tem pessoas que se curam só com essa definição, tá? Uhum. E é real. Se você coloca o seu poder pessoal dentro de você e fala, não, acabou, agora é eu, acabou mesmo. O
que é responsabilidade, então, Janaína, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos? É entender que você é responsável por tudo que tá acontecendo na sua vida. Ninguém é responsável por tudo isso. Como eu falei, 50% de culpa de cada um. Se você permitiu, a responsabilidade é sua. Se você não fez, a responsabilidade é sua. Para de jogar a responsabilidade no outro. Ninguém tem obrigação. Você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho, não é? Então, ou quando você começa a se curar, muitas pessoas param na responsabilidade, na hora de falar, opa, sou só eu. Entendeu? É verdade, faz sentido. É um momento de. Opa, mas peraí, a tal da permissão, né? Eu permiti que as coisas chegassem nesse ponto. Eu permiti. Nossa, é verdade. Seja sempre quem você é. Traga o eu sou para dentro de você. Crie a responsabilidade. Mantenha um foco em você. Não desista. Porque um dia você vai agradecer você mesmo por tudo de bom que está acontecendo na sua vida. E eu agradeço a todo mundo que está assistindo hoje. Gratidão.